Fala, rapaziada, tranquilidade? Então, tô aqui para falar de um assunto complementar a esses dois vídeos que eu trouxe anteriormente. E é basicamente a gente aprende uma coisa focando em uma coisa melhor ou em duas ou mais ao mesmo tempo. E eu vou responder isso primeiro, segundo o meu conhecimento empírico, né? E ao longo da minha vida, eu achava que era melhor, eu achava que eu tinha melhor aprendizado, que eu tinha um melhor tempo. Eu sentia que eu estava aprendendo mais tendo duas ou mais atividades ao mesmo tempo. Porém, acho que seria recente, nos dois, últimos 4 anos da minha vida, eu sentia que isso não estava sendo verdade para mim, sabe? E eu comecei a perceber que eu tinha melhor rendimento quando eu focava em uma coisa somente. Eu tentava manter a minha atenção. Geralmente, o pessoal fala isso, né, como estado de flow, né? Quando você consegue se concentrar muito numa atividade e você nem vê a hora passar, você tá muito concentrado. Essa geralmente é a atenção aprofundada, né? Eu comecei a perceber que para mim ela estava sendo melhor. E na época eu não sabia disso, mas vendo agora, né, procurando, pesquisando na internet, procurando estudos sobre, tem um tem uma pesquisa que, se eu não me engano, é 2018, um neurocientista da gringa, não vou lembrar na onde que eu acho que isso é bem recente. Ele fala que passa a ser cientificamente comprovado que o cérebro ele não foi desenhado para ser multitarefas. E você perde essa tensão mesmo, né? Aprofundada. Então basicamente, ele vai citar várias coisas lá que você perde retenção de memória, de aprendizado, e dentre outras várias coisas, é como se você estivesse fazendo com 60%, sei lá, ou menos da sua capacidade. Você poderia estar retendo bem mais informação, sendo mais criativo às vezes, e se você tivesse focado em uma tarefa. E o que eu pensei, como que a gente vai trazer isso pro Dota, né? Eu acho que em vários times que eu passei, a metodologia era: vamos treinar, acabava o treino e a gente acaba o jogo, a gente conversa e decide fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, sabe? E eu acho que essa metodologia deveria mudar, ela deveria ser uma coisa em específico, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando você termina um jogo, os jogadores vão conversar entre si, cada um coloca a sua ideia em campo lá, e todo mundo chega no consenso de que, pô, a gente tá com um problema real no minuto 5, a gente não tá usando essa primeira catapulta, o nosso macro game inicial ele tá muito ruim. E todo mundo chega nesse consenso, pô, realmente eles decidem atacar esse problema em específico. Eu acho que você vai ter um resultado muito mais rápido, sabe? Um resultado. O que eu quero dizer rápido? Porque eu acho que você atacando um monte de coisas, você também vai ter o resultado. Só que o resultado que eu tô falando, você vai passar a ser muito bom naquilo, sabe? E não é, pô, aqui tá. A gente consegue fazer, aqui tá mediano, dá pra fazer. Quando você foca nessa coisa, você já mira aqui em cima, porque você já tá com foco mais aprofundado naquilo, você já tem cinco. Você está trabalhando em grupo, né? Então você consegue ter mais pontos, mais acertos e até mais erros. Então é como se você acelerasse mesmo o processo trabalhando em grupo, né? Então eu acho que quando eu falo que é mais rápido, é porque você tá hitando já logo aqui em cima, sabe? A gente pode fazer analogia, por exemplo, com a musculação. Geralmente, quando a gente está malhando costas, a gente vai usar o músculo do bíceps. E ele passa a ser um músculo secundário. A gente não tá com foco nele, não é o nosso foco, porém a gente precisa dele para trazer aquele peso e fazer a contração nas costas.
Eu acho que no Dota é muito disso. Porque, por exemplo, se a gente tá focado nessa catapulta dos 5 minutos, isso não impede a gente de tá treinando já, porque a gente tá ali, Roshan, High Ground, Wards, etc. E por aí vai. Só porque a gente tá com uma atenção mais aprofundada naquilo, sabe? Acho que nada impede. Porém, a gente vai estar gastando mais a nossa energia e o nosso tempo focado naquele problema em específico. Beleza? Porque agora vamos comparar o contrário. Se a gente chegasse no jogo e tentasse resolver 5 problemas, vamos fazer essa comparação aqui. Acho que quem é jogador de Dota, provavelmente você é o cenário que você provavelmente já passou ou está passando agora. Você está tentando melhorar lane phase, controle de runa, tormentor, Roshan, high ground, high ground você tá tentando melhorar pra caralho. Então, pô, dentro no jogo, mano, o jogo de Dota já exige muito de você, né? É um jogo em que você precisa estar muito atento e requer muito do seu raciocínio, muitas vezes do seu reflexo, adaptabilidade dentro do jogo. E você já tá sobrecarregado. Você já tá sobrecarregado. Só de estar jogando Dota ali, geralmente você já tem que estar olhando para muitas coisas. E eu acredito que aquilo você tá sobrecarregado. Até um ponto em que você treina muito e você abaixa esse nível. Mas geralmente você vai estar sobrecarregado. E quando você adiciona mais 5 coisas, mano, tá ligado? Tipo, fica uma terra de maluco, mano, aquilo ali. Então eu acho muito mais eficiente a gente, pô. Realmente, eu vou me preocupar só com esses 5 minutos. Por quê? Não é só os 5 minutos. 4 minutos eu já tenho que começar a pensar. Eu faço pull nessa lane aqui na lateral. Como é que eu jogo a partir dos 4 minutos? Eu mantenho regen agora. Eu evito comprar troca nos 4 minutos para estar gastando recurso nos 5 minutos. E quando chega, eu vou ter que trazer no meu Gala Smoke. Eu vou ter que trazer Ward, Sentry pra essa play. Quem que tem que estar nela primeiro? Qual lado do mapa a gente rotaciona primeiro? Aonde que a gente está mais forte? Então, são muitas variáveis. Você vai ter que olhar para o jogo e ela nunca vai ter. Nunca vai ser o mid a mesma coisa. Vai ter jogo que você vai querer rotacionar no bot, vai ter jogo que você vai querer rotacionar no top. Então é uma análise que você tem que fazer todo o jogo, sabe? E então, por esse meu exemplo, minha experiência de vida, eu acho que é muito mais eficiente a gente estar treinando uma coisa. Mas lembrando, né, que esse método ele é para quem está focado mais a longo prazo, sabe? Eu não acho que ele é um método em que você olha a curto prazo, porque se você tá olhando a curto prazo, mano, no Dota eu acho que você já tá errado, tá ligado? Não, eu acho que não tem como, se você quer viver de Dota, ganhar dinheiro com isso, não tem como você olhar a curto prazo. Eu acho que você já tá errando aí. Mas olhando para esse longo prazo, eu acho que se você tem um começo olhando para longo prazo e você ataca esse problema um de cada vez, mano, eu acho que no longo prazo você acaba resolvendo mais problemas do que a pessoa que tá olhando para curto prazo, sabe? Porque é muito mais eficiente, sabe? É 5 pessoas tentando resolver aquele problema. E eu acredito que vai ser uma parada que gradativamente vai ser a sua eficiência trabalhando nesse modelo, ela vai ser, mano, de um crescimento exponencial, mano. Sabe? Porque no começo a gente tá mudando a nossa metodologia. Eu acredito que muitos times jogam 1 milhão de problemas na mesa e fala, bora resolver isso aqui. Então, primeira coisa, a gente está mudando essa metodologia, a gente está colocando um. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, a gente não sabe trabalhar assim. Então a gente vai começar os primeiros jogos, a gente está descobrindo esse novo modelo de comunicação também. Então a gente é noob ainda fazendo isso aqui. Então, por exemplo, no começo a gente demora 1 semana para resolver um problema, mano. Por conta de comunicação, o que seja, vários problemas. Agora você imagina daqui 3 meses, o problema que você levava 1 semana, agora você leva 5, 6 dias, 5 dias. Agora você imagina um ano, o problema que você demorava 1 semana, 7 dias, agora você está demorando 4, 3, sabe? E você passa a ter um ganho muito maior. Tem problema que, por exemplo, no Dota
se vocês já estiverem mais ou menos alinhados, você vai levar um dia para resolver ele, sabe? Em um dia, pô, você vai conseguir, pô, eu acho que eu realmente entendi isso aqui, a gente chegou num, a gente tá na mesma linha, né? E eu acho que tá bom. A gente não precisa dar mais um foco nisso. É claro que você ainda vai estar gastando mais energia na sua cabeça para fazer aquele movimento, só que vocês chegaram num consenso em que vocês entenderam muito bem aquilo que vocês estavam estudando. Então vocês já podem passar para a próxima etapa, sabe? Eu acho que é isso. Espero que eu tenha conseguido passar a minha ideia de forma bem clara. Tô tentando melhorar a comunicação aqui, inclusive. E qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui, por favor. Se vocês discordam de algo, também comentem aqui. Se vocês concordam, também comentem, por favor. E eu acho que é isso. Obrigado quem acompanhou até aqui, rapaziada. Tamo junto.